por que será que algumas pessoas parecem, sei lá, ter um imã para dinheiro, enquanto outras, por mais que se esforcem, que sejam super inteligentes, vivem sempre no limite? Pois é. A gente sempre pensa que a resposta está na sorte, na educação, ou em quem a pessoa conhece. Mas e se o verdadeiro jogo não estiver acontecendo no extrato bancário, mas sim dentro da nossa cabeça? Exato. A nossa análise de hoje mergulha a fundo no material bem interessante baseado em Os Segredos da Mente Milionária, que defende uma ideia, assim, bem radical. Sucesso financeiro é um resultado, não é um mistério. E esse resultado é governado por um programa interno. Exato. Que o autor chama de modelo de dinheiro. É como se todo mundo tivesse um termostato financeiro instalado na mente, sabe? Ajustado para uma certa temperatura. Aham. Se ele está programado para 20 graus, não adianta nada tentar aquecer o ambiente para 30. Ele vai sempre dar um jeito de voltar para os 20. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Fazer uma espécie de engenharia reversa desse termostato. Vamos investigar o que define a temperatura dele, como essa programação foi criada lá na infância. E o mais importante? E o mais importante, se dá pra gente ir lá e, sei lá, aumentar uns graus. Não é sobre culpar o passado, mas sobre entender o código-fonte para poder reescrever ele. Ok, vamos desvendar isso. A metáfora principal que o material usa é a de uma árvore. Nossos resultados na vida, nosso dinheiro, relacionamentos, saúde, são os frutos. Certo? E a gente vive focado nos frutos, reclamando que eles são pequenos ou amargos. Exatamente. Mas o que cria os frutos são as raízes. É o que está debaixo da terra, o invisível que cria o visível. Se você quer mudar os frutos, não adianta ficar gritando com eles. Tem que cavar. Você tem que cavar e fortalecer as raízes. Ou seja, nosso mundo interior cria nosso mundo exterior. A falta de dinheiro, olha só, não é o problema, é um sintoma. A causa real está nesse mundo interno. Nossa, essa imagem da árvore é muito poderosa. Então, toda a minha frustração com o extrato bancário, os frutos, é um esforço inútil se eu não for cavar e olhar para as raízes. É uma mudança completa de foco. É que nem tentar corrigir um erro de digitação no papel que já foi impresso, sabe? Perfeito. Em vez de ir no arquivo original no computador e corrigir lá. É a analogia perfeita. O que nos leva à questão fundamental. Como esse programa ou essas raízes são formados? O autor apresenta uma linha de produção bem clara. Seus pensamentos levam a sentimentos, Que levam a ações. que finalmente geram seus resultados. É a famosa fórmula PSA igual a R. Certo, essa cadeia causal faz todo sentido. Mas de onde vêm os pensamentos iniciais? Eles não surgem do nada, né? E essa é a peça que faltava no quebra-cabeça. Os pensamentos vêm da nossa programação mental, que é formada principalmente na infância. Então a fórmula completa é: programação leva a pensamentos, que levam a sentimentos, ações e, por fim, resultados. Ah, então é a programação que inicia toda a cadeia. Exatamente. Entendi. E essa programação inicial vem de onde exatamente? Basicamente, de 3 fontes principais. A primeira é a programação verbal, o que a gente ouviu sobre dinheiro quando era criança. Essa é fácil de identificar. Aquelas frases que ficam ecoando na cabeça. Dinheiro é sujo, ricos são todos desonestos, a gente não pode comprar isso. Você acha que eu sou feito de dinheiro? Isso vai sendo gravado no nosso subconsciente quase como um mantra. E o impacto disso é, assim, gigantesco. O material conta a história de um cara chamado Stephen. Ele era um executivo que ganhava mais de $800 mil por ano, mas vivia quebrado. Espera aí, $800 mil por ano e quebrado? Minha primeira reação não é pensar na infância dele, mas que ele tem um problema sério de falta de disciplina financeira, né? Sim, seria a conclusão lógica. Mas essa é a questão-chave. Durante um seminário, ele descobriu a raiz do problema. A mãe dele, que ele amava muito, sempre dizia que ricos são gananciosos. Nossa. O subconsciente dele, para ser um bom menino e manter a aprovação da mãe, criou uma associação tóxica.
Ser rico é igual a ser ganancioso, que é igual a ser uma pessoa má. Caramba. Então, para não ser mal, ele se auto-sabotava. Ele se livrava do dinheiro assim que ele entrava. Isso mostra uma regra poderosa. Quando o subconsciente precisa escolher entre a lógica e uma emoção profunda, a emoção quase sempre ganha a batalha. Uau! A lógica diz guarde o dinheiro, mas a emoção diz se livre disso para não ser uma pessoa má. Faz muito sentido. Qual a segunda fonte? A segunda são os exemplos, o que a gente via os nossos pais ou cuidadores fazendo. O famoso macaco vê, macaco faz. Exato. Nós aprendemos muito mais por imitação do que por palavras. Inconscientemente, a gente tende a replicar os hábitos financeiros deles ou, em alguns casos, se rebelar e fazer o exato oposto. O que é só o outro lado da mesma moeda, né? E o perigo é que a gente segue esses padrões sem nem saber por quê. Exatamente. Que nem na história que o autor conta da mulher que sempre cortava as pontas do pernil antes de assar. Um dia o marido perguntou por quê. E ela? Ela respondeu: "Não sei, é assim que a minha mãe sempre fez." Curiosos, eles ligaram para a mãe, que deu a mesma resposta. "Foi assim que aprendi com a minha mãe." Não acredito. No fim, eles foram falar com a avó para resolver o mistério. E a resposta dela: "Ué, porque a minha assadeira era pequena demais." É uma história ótima porque é engraçada, mas também um pouco assustadora, né? Sim. Faz a gente se perguntar quais são as assadeiras pequenas que ainda limitam nossas decisões hoje. Essa é a reflexão. E a terceira e última fonte de programação são os episódios específicos. Experiências marcantes que a gente vivenciou. Sim. Uma única experiência com uma carga emocional muito forte pode definir nosso modelo de dinheiro para a vida toda. O livro cita o caso de uma enfermeira, a Josie. Aos 11 anos, ela viu o pai ter um ataque cardíaco fulminante e morrer na frente dela. Que terrível. E isso aconteceu durante uma briga muito feia dos pais por causa de dinheiro. Meu Deus. A partir daquele momento, a mente dela, para protegê-la, criou uma equação simples e devastadora. Dinheiro igual a dor. Como adulta, ela se tornou uma profissional de sucesso, mas se livrava de todo o dinheiro que ganhava. Para eliminar a dor. Exato. Subconscientemente, ela estava tentando eliminar a fonte da dor que tirou o pai dela. Entendi. Essas histórias são muito fortes, mostram como a gente fica preso a um roteiro que nem sabia que existia. Mas se a gente foi programado, quer dizer que dá para se reprogramar, certo? Por onde a gente começa a editar esse código? É exatamente aqui que a coisa fica prática. O autor argumenta que pessoas ricas não são melhores nem mais inteligentes. Elas só pensam de um jeito diferente. Certo. Ele chama esses modos de pensar de arquivos de riqueza. São tipo aplicativos que a gente pode instalar na nossa mente para substituir os antigos. São 17 arquivos, mas podemos analisar alguns dos mais transformadores. Perfeito. Qual seria o primeiro app que a gente deveria instalar? O arquivo número 1. Pessoas ricas acreditam na ideia: eu crio a minha própria vida. Pessoas de mentalidade pobre acreditam que, na minha vida, as coisas acontecem. É a diferença entre ser o piloto do avião e ser um passageiro torcendo para o tempo dar bom. Exatamente. É a mentalidade de protagonista contra a de vítima. E essa mentalidade de vítima tem 3 sintomas clássicos. O primeiro é culpar os outros. O governo, a economia, o chefe. Isso, nunca é uma autoavaliação. O segundo é sempre arranjar uma justificativa, como dizer: "Ah, mas dinheiro não é tão importante assim." O autor é bem duro nesse ponto, né? Ele diz que qualquer pessoa que fala que dinheiro não é importante, provavelmente não tem nenhum. E o terceiro sintoma é viver se queixando. E aqui o problema de reclamar é que você foca no que está errado. E aquilo em que você foca se expande. Isso é interessante. Reclamar constantemente treina o nosso cérebro a procurar o negativo. É um viés de confirmação. Você não necessariamente atrai coisas ruins, mas o seu filtro de percepção fica tão ajustado para o problema que você acaba ficando cego para as oportunidades, né? Perfeitamente colocado. Você cria um túnel de realidade onde só existem problemas. O livro é categórico. Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Ok. Primeiro passo. Assumir o controle. Qual o próximo arquivo? Arquivo número 2. Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar.
Pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Parece sutil, mas a diferença é gigantesca. É total. É como num jogo de futebol. Um time que entra em campo só para se defender, para não tomar gol, raramente ganha o campeonato. Para ganhar, você tem que atacar. Exato. A meta principal de quem tem uma mentalidade rica é a abundância, a liberdade. A meta de quem tem uma mentalidade pobre é a sobrevivência. Pagar as contas. Pagar as contas. E aí tem a classe média, cuja meta é o conforto. Mas o conforto pode ser uma armadilha perigosa. Por que uma armadilha? Querer estar confortável não é algo bom? É bom, mas como meta final, é limitante. O autor tem um princípio que diz o seguinte: se a sua meta é ter algum conforto, é provável que você nunca fique rico. Mas se a sua meta é enriquecer, é provável que você alcance uma situação ricamente confortável. É sobre mirar nas estrelas para, no mínimo, acertar a lua. Exato! Se você mira só no teto da sua casa, É lá que você vai ficar. faz sentido. É sobre a ambição da meta. Vamos para o próximo. Arquivo 5. Pessoas ricas focalizam oportunidades. Pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. O clássico copo meio cheio ou meio vazio. Exato. Diante de uma nova proposta, a mente pobre pergunta o que pode dar errado, enquanto a mente rica pergunta o que pode dar certo. Uma foca no risco e no potencial de perda, a outra na recompensa e no potencial de crescimento. E isso leva a comportamentos bem diferentes. A pessoa que foca nos obstáculos tende a ficar paralisada, né? Pesquisando eternamente antes de agir. Exato. Ela sofre de paralisia por análise. Já as pessoas ricas tendem a seguir o lema preparar, fogo, apontar. Espera aí, preparar, fogo, apontar? A ordem não está errada? Não sou um pouco imprudente? Parece, né? Mas a ideia não é ser irresponsável. É sobre superar a inércia. Pessoas de mentalidade pobre ficam presas no preparar, apontar, apontar, apontar e nunca apertam o gatilho. Entendi. A mentalidade rica entende que é impossível saber tudo de antemão. Então elas se preparam o suficiente, entram em ação, fogo, e corrigem a mira no meio do caminho, apontar. E o próprio autor viveu isso, certo? Tem uma história no material sobre isso. Sim, é fantástica. Ele sonhava em abrir uma confeitaria, mas não sabia nada do negócio. Em vez de passar anos fazendo cursos, ele arrumou um emprego como ajudante de garçom numa padaria para aprender por dentro. Ele entrou no corredor. Exato. E o fascinante é que lá dentro, outra porta se abriu. Ele descobriu que o padeiro estava ganhando muito dinheiro com um tipo novo de equipamento de ginástica. Ele viu a oportunidade, abandonou a ideia da confeitaria e foi nesse negócio que se tornou milionário pela primeira vez. Incrível. A oportunidade nunca teria aparecido se ele tivesse ficado em casa, só planejando. A ação gera clareza. Qual o último arquivo que a gente separou? Um dos mais cruciais. Arquivo 15. Pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. Pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Aqui a gente entra na diferença entre rendimento ativo e passivo. Rendimento ativo é quando você troca seu tempo por dinheiro, num emprego. Se você para de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Exato. E não há nada de errado com isso. É como a maioria começa. Mas o objetivo final dos ricos é criar fontes de rendimento passivo. Dinheiro que entra mesmo quando você não está trabalhando ativamente. É o seu dinheiro trabalhando para você 24 horas por dia. O objetivo é alcançar a liberdade financeira, que o autor define de forma simples, quando o seu rendimento passivo se torna maior que as suas despesas. A partir desse ponto, trabalhar vira uma escolha, não uma necessidade. Exato. E esse rendimento passivo pode vir de aluguer de imóveis, dividendos de ações, royalties. Um negócio online automatizado. Exatamente. A mudança de mentalidade aqui é profunda. Pessoas de mentalidade pobre veem R$1 e pensam, o que eu posso comprar com isso? Pessoas ricas veem o mesmo R$1 e pensam, essa é uma semente, se eu plantá-la pode gerar R$100. E se eu replantar esses 100, eles geram 1.000. Isso. Elas veem cada R$1 não como consumo, mas como um soldado pronto para ir à batalha e capturar mais prisioneiros. Ok, vamos amarrar tudo isso. Se eu pudesse resumir a grande mensagem do material em uma frase, seria: pare de culpar a economia, seu chefe ou a sorte.
Seu nível de riqueza é um reflexo quase perfeito do seu mundo interior. Perfeito. E o primeiro passo para qualquer mudança, e talvez o mais poderoso, é a conscientização. Só por estarmos conversando sobre isso, por começarmos a observar nossos próprios pensamentos sobre o dinheiro. Nossa, acabei de pensar que isso não é para mim. Isso. Percebi que estou com medo de investir por causa do que vi meus pais passarem. Esse simples ato de observar já nos tira do modo automático. Ele nos dá o poder de intervir e escolher uma resposta diferente. É o convite para finalmente começar a trabalhar nas raízes, em vez de só viver reclamando dos frutos. E já que falamos sobre criar valor, o material termina com uma ideia fascinante sobre o outro lado da moeda: receber. O autor diz que para cada doador precisa existir um recebedor. Se você quer dar algo e a pessoa se recusa a receber, quem se sente pior? Você, que queria dar. Exato. De certa forma, ela roubou sua alegria de dar. É um ponto de vista interessante, né? A gente geralmente pensa que o nobre é dar. E que receber é meio egoísta. Exato. E aí fica uma reflexão final provocadora. O material foca muito em mudar nosso pensamento para agir como os ricos. Mas e se uma parte crucial da reprogramação for aprender a receber como eles? E se, para atrair mais abundância, o segredo não fosse só tentar dar mais, mas sim praticar receber mais? Receber um elogio sem minimizá-lo, aceitar ajuda sem se sentir em dívida, acolher um presente ou uma oportunidade sem culpa. Como essa simples mudança de postura em todas as áreas da vida poderia abrir as comportas para os resultados que